Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 15 de dezembro. Aqui analisamos sempre as principais notícias que marcaram os últimos dias. Bem-vindo Silvério Cunha e José Faustino a mais este programa. Estamos quase a chegar ao Natal, falta uma semana. Para já vamos às notícias e começamos com uma notícia do próprio dia, de um acontecimento já agendado para esta sexta-feira e para amanhã, também sábado, ou seja, estes 2 dias em que o programa também é emitido, as eleições no Partido Socialista. Que análise fazem esta última semana de campanha? Os principais 2 candidatos, mas não só, deram diversas entrevistas, houve maior troca de argumentos entre eles ou não? E, entretanto, ficou-se também a saber nesta semana que Luís Capolas Santos já não se irá recandidatar a deputado na Assembleia da República nas eleições de 10 de março. Aliás, fez um discurso de despedida no Parlamento. Silvério Cunha, boa tarde. Que análise faz a estes últimos dias de campanha socialista? Muito boa tarde. Bem, digamos assim, os últimos dias da campanha tiveram umas entrevistas que foram visíveis na televisão, umas visitas aqui e acolá, algumas secções, penso eu, do partido, cada um fez as suas declarações. Bem, a verdade é esta, eu não faço ideia nenhuma, sinceramente, não sei se há, não vi quaisquer, nem sei se há sondagens dentro do Partido Socialista ou fora, que digam quem ganha e quem não ganha. Não tenho, sinceramente, nenhuma impressão, porque também acho que qualquer um dos candidatos tem os seus limites, não é? Os seus limites óbvios. Estão a jogar dentro do partido, para militantes do partido. É provável que tenham feito algumas sondagens internas, não sei, mas eu não tenho nenhuma sensação sobre quem seja o favorito, sinceramente. Porque são os tais limites, o partido tem limites de um lado e do outro, qualquer partido tem, limites máximos e mínimos, nenhum deles pode sair daí. E acontece que os limites não são assim tão grandes como se possam pensar, por uma razão, porque também o partido está a necessitar de um líder forte para seguir em frente para a campanha eleitoral. É bom esquecer que é o partido cujo primeiro-ministro foi demitido, portanto é o partido com maioria absoluta que se demitiu, mas quer dizer, que na verdade funcionou como tal, apesar do Presidente da República achar hoje que o candidato ideal era António Costa para liderar o PS, que é uma afirmação curiosa do Presidente. Mas acontece que, seja como for, eu acho que eles têm, digamos assim, eles estão muito balizados, quero dizer com isto. Balizados, qualquer partido tem as suas balizas, naturalmente. Não há ninguém que possa ser o contrário do outro, nenhum pode ser o contrário do outro. Claro, o Cordeiro diz que, enfim, tem o olhar, olha para todo lado, mas tem o coração aqui. Pedro Nuno Santos é mais decisionista e é mais afirmativo, mais assertivo. Não, eu, sinceramente, acho que, digamos assim, não são propriamente candidatos que se possa dizer que, ao contrário que se possa pensar, tenham discursos, digamos assim, têm discursos que são diferentes, mas nunca poderão estar muito fora, digamos assim, de um certo tuning comum. Há uma coisa que eu vou contar que tem a sua graça, porque, enfim, é uma anedota que é verdadeira. Houve um político argentino que já morreu, Baglini, seu nome de origem italiana, que foi político, foi deputado e foi um político considerado da União Cívica Radical, aquele partido que, a seguir à queda da ditadura militar na Argentina em 83, tomou o poder, um partido centrista, que que um dia resolveu sair digamos, emitir uma opinião com a sua graça, era um político experimentado, e disse que havia um teorema fez umas afirmações sobre o que acontecia aos políticos, e isso passou a ser conhecido pelo teorema de Baglini, e que no fundo é isto. Ele diz que tudo funciona na proporção inversa da proximidade do poder. Portanto, a sinceridade funciona na proporção inversa da proximidade do poder, a coerência ideológica também, e por aí fora, e dali tirou-se há muitas variantes do teorema, e que hoje até, inclusive, dá a dizer-se que o teorema de Baglini vem da Wikipédia, não é teorema nenhum, claro, mas, curiosamente, baseia-se um bocado nisto, mas tem a ver com o seguinte, que é a ideia de que quanto mais um político está próximo do poder, mais ele tende curiosamente, a moderar-se, porque sabe que não pode fazer tudo. E, portanto, começa a ser inversamente proporcional a natureza do discurso dele relativamente à proximidade do poder. Quanto menos proximidade tiver do poder ou possibilidade,
mais radical menos será moderado, o discurso, menos moderado é a Roda Livre. Portanto, o que se passa é um bocado isso. Eu acho que os dois estão um bocado, digamos, piados a esse nível, como estará também um líder do PSD, forçosamente também, porque os partidos, digamos, da governabilidade, regra geral, têm esse problema. Portanto, os dois candidatos, a meu ver, estão bastante iguais no discurso. Agora, há uma coisa que se nota claramente, e que eu já disse a semana passada, e quero aqui reafirmar, que têm estilos muito diferentes, têm personalidades muito diferentes. Isso nota-se claramente. Há, sem dúvida nenhuma, em Pedro Nuno Santos um cinismo maior, é muito assertivo, é aquele homem que, digamos assim, diz-me assim, é como se dizer assim, eu vou para a frente e nem que eu vá à frente da retroescavadora eu vou guiar tudo isso, enquanto que José Luís Cordeiro é diferente porque tem uma ideia bastante diferente da coisa. Ele diz que no fundo é um homem de consensos, quer procurar o consenso, digamos, a ver as sensibilidades todas, incluindo, portanto, no plano político, acordos mais com o centro, embora não deixe de olhar para a esquerda. É uma pessoa que tem outro estilo, a meu ver. Mas eles não podem falhar muito um do outro a esse nível, porque os dois já exerceram funções governativas e, portanto, também estão limitados pelo passado deles. E, portanto, eu não vejo, sinceramente, que haja aqui diferenças abissais. Ganhe quem ganhar. Francamente, não acho. Agora, são estilos diferentes. Já faz sentido, provavelmente, a partir até como exemplo desta análise, uma afirmação que José Luís Carneiro fez hoje ou ontem, que o PS era o verdadeiro Partido Social-Democrata do país. Mas que comentário fazes tu e análise esta semana, última semana de campanha de candidatos socialistas para secretário-geral? Não, o que eu digo é que vou utilizar um termo que é muito utilizado, mas eu vou aqui utilizá-lo, não sei se terá o mesmo sentido, não, mas na prática vem dar no mesmo. E o termo é pântano. Nós estamos num pântano do centro, do social-democrata, ou como quiser chamar, e a tua pergunta é muito pertinente, nem de propósito eu estava a pensar nisto, porque a realidade é que nós temos Pedro Nuno Santos, que é um radical de esquerda, mas que se diz que está no centro. José Luís Carneiro é o herdeiro das tradições do Partido Socialista, social-democrata, está também no centro. E depois temos Luís Montenegro. A grande verdade é que ninguém se chega ao calcanhar de um Mar Soares, de um Sá Carneiro, de nada disso. E, portanto, nós estamos num pântano de mediocridade em que as pessoas têm uma grande dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, e faço aqui uma confissão que é pública e conhecida, não tenho problema nenhum nisso. Normalmente já não voto, porque não vejo ninguém capaz de me representar e nem quero, ao fim de 8 dias, arrepender-me de ter votado em alguém. E, portanto, estamos num pântano do centro muito complicado, que nos leva ao seguinte. Mas então, não é necessária alternância? Sem alternância não há democracia. Agora, qual é a alternância entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro? Eu sei qual é. O velho PS, localizar o PS no seu sítio, é José Luís Carneiro. Aí o PS tem mais probabilidades de perder em relação a Montenegro e o PSD. É evidente. Porque evidencia-se mais a tal necessidade de alternância. Entre isto e aquilo, dentro do mesmo, alternância. Pedro Nuno Santos é mais radical à esquerda e aí desloca-se para a esquerda. Portanto, não é bem assim, o raciocínio é ao contrário, peço desculpa. José Luís Carneiro pode haver mais equilíbrio e o voto tanto pode ir para José Luís Carneiro como para Montenegro. Com muita probabilidade até de ir mais para Montenegro. Eu penso que disse ao contrário, portanto peço desculpa por isso. No caso de Pedro Nuno Santos, há ali mais uma radicalização à esquerda, baralha mais o eleitorado, e o eleitorado do centro não vai votar nesse PS. Portanto, com mais certeza, vota mais no PSD. Mas neste mundo todo, nesta confusão toda, há aqui de facto um pântano. Um pântano que não esclarece os eleitores. E eu agora vou aqui fazer um bocadinho o gosto ao professor Silvério Cunha, que ele gosta muito de falar nos ultraliberais e nos... como é que é? E nos... ultraliberais? Mas eu também falo noutros ainda mais não sei quantos liberais. Uma coisa de liberais GT, quase uma coisa do pior que pode haver. Liberais 5.0. Pronto, de última geração. Pronto.
O ponto aqui é arranjar-se, de facto, um equilíbrio entre um Estado, pronto, é isso que eu vou dar de barato aqui ao professor Silvério Cunha, ultraliberal ou mais que liberal, neoliberal, não é? Neoliberal. Sim. Neoliberal. Ou seja, reduzir o Estado quase à ínfima fração, mesmo a zero, não é? E tudo funcionar na sociedade. É evidente que não funciona tudo na sociedade. Vamos ser claros. Portanto, ninguém acredita nessa utopia. Mas o contrário também não funciona. O Estado, senhor tudo, também não funciona. Ora, aquilo que interessa a Portugal, à Europa e ao Ocidente, direi, é um equilíbrio que eu me atreveria a dizer entre a social-democracia e o liberalismo, em que tenha Estado quanto baste e liberalismo quanto baste. Um equilíbrio em que, sem tirar a liberdade... Sem esquecer o setor cooperativo. Sim, mas esse é privado. O setor cooperativo não é privado. É semipúblico. Mas é cooperativo. Mas, professor Silvério Cunha, o setor cooperativo, ainda bem que fala nisso, Matias, 2 ou 3 minutos para isto. Porque o setor cooperativo, convenhamos no seguinte, para mim ele é privado por uma razão muito simples. Porque ele depende da iniciativa privada. Quer dizer, eu, o professor Silvério Cunha e o Matias podemos querer constituir uma cooperativa, uma associação. Mas é também um ideal social. Não, está bem, mas é privado. Agora, que o público se junte... É social. É social, mas é privado. É privado. Mas, tudo bem, mas é privado. O social é privado. As misericórdias são privadas, não são Estado. Está bem. Pronto. Mas tudo bem, eu não lá está. É esse rótulo que eu acho que tem que acabar, percebe? Porque o senhor repare, o senhor quando está com um problema qualquer, uma doença, qualquer pessoa que tem uma doença, quer ser tratado. Ele não está preocupado se é o social, se é o privado, se é o público, ele quer ser tratado. Não é o doente ou o utente a nós que nos compete isso. Nós só queremos, quando vamos votar, perceber onde é que é este equilíbrio. E neste momento, infelizmente, e para acabar a conversa, estamos num pântano em que as pessoas, enfim, oscilam entre muitas dúvidas, não é? Entre muitas dúvidas. Agora, os militantes do Partido Socialista vão votar entre quem? Entre um radical e a velha guarda. Este é o ponto. Agora, a velha guarda vence os outros... Bem, saberemos no final do sábado, não é? Não, no final pois, não sabemos, não é? A velha guarda não sabemos. Agora, o radical vence. Pode vencer. Mas isso é o melhor para o Partido Socialista? É o melhor para Portugal? Nós também não sabemos. Bem, vamos ao segundo tema nesta revista da semana, com os imigrantes, com a notícia de que os imigrantes vão ficar inativos no Serviço Nacional de Saúde. E o pagamento do Serviço de Saúde vai passar a ser feito pela entidade para quem fazem descontos, nomeadamente dos serviços de saúde do país onde residem ou o seguro de saúde que tenham. Já os que não tiverem cobertura por estes sistemas terão os tratamentos pagos pelo Estado português, como até agora. A primeira notícia gerou alguma controvérsia, porque dizia-se que os imigrantes teriam de pagar do seu próprio bolso, digamos assim, ou ficava isso, dava-se isso a entender, mas não é essa a questão. A questão é de ser pago pelo sistema para o qual contribuem, estejam em que país estiverem, e se não existir sistema, aí o Estado assegurará esse pagamento. Que análise fazem à reação dos partidos sobre esta decisão? Porque houve diversas reações à questão, mas será injusto os contribuintes residentes em Portugal financiarem o tratamento de pessoas que residem noutros países, compatriotas nossos? Vamos cá ver. Vamos por partes. Em primeiro lugar, não me parece má ideia que quem desconta naturalmente pague impostos noutros sítios que também sejam financiados, digamos, esses custos pelos outros sítios onde eles descontam. Nessa altura é que se podia dizer, sim, que pessoas que andam a financiar outros sistemas, é o nosso sistema que não recebe nada deles que vai financiar os custos deles. Portanto, eu acho que esse princípio acho que é razoável. Outra questão é diferente, por uma razão, porque assim, aí é o princípio do sentimento de pertença. Ou seja, um português que não tenha nada que tenha recorrido, nenhum seguro, e que necessite de apoio, é evidente que nós, enquanto país, temos obrigação de ser solidários com ele. Claro. É evidente que isto até levanta questões que são, digamos, complexas no plano dos princípios, porque, por exemplo, se os direitos são universais, porque é que nós devemos fazer distinções?
E então, nessa altura, porque é que devemos então distinguir os nacionais dos não nacionais? Isso vai contra muitas ideias sobre a universalidade dos próprios direitos. Eu penso que aqui é uma questão, digamos... Isto é economia. Pois, eu acho que aqui a questão que se põe aqui é uma questão de ordem prática, de ordem prática e política simultaneamente. Ou seja, é de ordem prática porque, na verdade, nós não podemos deixar de arranjar uma solução. E de ordem política neste sentido, há uma escolha que tem que se fazer. E tem que ser uma escolha, digamos, dentro não do racional estrito, mas do razoável. E o razoável aqui é este. É um português que precisa de apoio. É razoável que seja português o apoio. Não tem outras possibilidades, claro, é razoável. Se estiver no país onde vive, onde trabalha para um desconto, será aí. Portanto, eu acho que é razoável se for cá, é cá. Agora, acho que isto é uma questão de razoabilidade. Não há aqui problemas de racionalidade, nem jurídica, nem política, nem filosófica, nem nada. Isto é uma questão de razoabilidade e também um bocado de bom senso. Portanto, eu acho que, enfim, não vejo que a questão se passa por assim. Claro que o boato correu nas redes sociais, foi logo que, afinal de contas, íamos pagar coisas de outros para aqui para lá. Não é nada disso. Ou que não tinha nada, ninguém me pagaria nada. Não, a questão não é essa. Portanto, a razoabilidade funciona assim. Agora, tem vantagens, tem inconvenientes, tem custos que se podiam evitar. Também pode haver soluções técnicas intermédias, não sei. Mas eu acho que o princípio em si está correto. Não tenho nada a opor ao princípio. José Faustino, uma análise que faz isto é uma lei que já foi publicada no início do ano, irá entrar em vigor em janeiro. Peço desculpa só dizer uma coisa. E há os tratados europeus e da União Europeia que também regulam essas questões. Há uma legislação europeia sobre isso também, e o Estado português não pode ir por cima disso, não é? Sim, está acordado. Sim, mas neste caso, até agora, os imigrantes podiam, por exemplo, ter um médico de família, estarem inscritos no centro de saúde. Agora a situação passa a ser diferente, sendo que já o pagamento, isso é uma outra questão que é assegurada pelo sistema que pertencem. Isso parece ser claro. José Faustino, mas uma análise e também críticas que surgiram de partidos como o Chega ou a Iniciativa Liberal a esta notícia. Essa última parte que tu disseste, o António Costa é um manhoso, é um político manhoso, um oportunista. Portanto, ele arranjou maneira de sacudir a água do capote, não é? Portanto, mas isso não conta para nada, quer dizer, são manhosices da política que eu espero que nos livremos dessa situação. O ponto aqui é este, como o professor Silvério Cunha dizia, e muito bem, eu próprio tenho, e todos nós temos, um cartão, o meu acho que até já está fora de validade, que agora tem ido para o estrangeiro, em que, com aquele cartão, eu, dentro da União Europeia, sou tratado com tudo a que tenho direito, não é? E portanto, eu não sei quem paga, mas devem acertar contas com o Estado português, claro. Não faço ideia. Há tratados sobre isso. Pronto, portanto isso está... É o cartão de seguro de saúde europeu, portanto, garante que o tratamento é pago. Sim, portanto, portanto isso está estipulado. Depois, essa coisa agora do médico de família, isso é manhosices do António Costa, quer dizer, isso é tudo manhosices. Porque, quer dizer, uma pessoa que trabalhou a vida inteira no estrangeiro, tem a segurança social estrangeira e tudo, mas vende a reforma, tem aqui a sua casa. A mim não me parece mal que tenha um médico de família em Portugal, com toda a franqueza, quer dizer, é de manha, isso não é política, é manhosa mesmo, tipo António Costa, pronto, desculpem lá, mas dizer as coisas com frontalidade nunca fez mal a ninguém, há que dizê-lo com frontalidade, como dizia o Batista Bastos, dizia, pronto, há que dizê-lo com frontalidade. Mas tirando essas manhosices, a realidade é que dentro da União Europeia façam lá as contas como quiserem. Depois há até acordos transfronteiriços. Sim. Há aqui entre o Alentejo, a pessoa pode ir a tratar-se a Badajoz, os espanhóis podem vir cá. Portanto, isso é relativamente simples, isso é pacífico. O ponto que levanta tudo isto à boa maneira portuguesa, primeiro levanta-se o granela e depois regulamenta-se, quando na realidade tínhamos tido tempo para regulamentar, para ver, eu já tinha falado aqui no regulamento, e quando as coisas acontecessem, elas aplicar-se-iam ou não. Porque a gente já vai falar também das gêmeas lá mais à frente. Mas o que aqui se passa é que, e em resumo, dentro do espaço da União Europeia, não há nada de novo, nem há problema absolutamente nenhum. Qualquer pessoa da União Europeia é tratada em Portugal e qualquer português é tratado dentro do espaço da União Europeia. Ponto. Agora, o ponto que aqui se coloca
é alguém de fora da União Europeia, um japonês, que nos vem visitar, se é tratado ou não. Eu acho que sim. Agora, se apresenta uma conta ao governo japonês ou não, isso não é um problema meu. Isso há de ser... Quer dizer, posso ter uma opinião sobre isso. Mas Não, confesso... essa aqui é a questão. Não vou... Hã? É essa aqui a questão. Pronto, mas eu acho que sim. Mas vamos lá ver. Eu estive nos Estados Unidos há muitos anos e gostei muito de lá estar. E observei mais ou menos essas coisas. E ao contrário do que isso diz, se eu caísse no chão, eu era assistido. Não vi ninguém ficar a morrer no chão. É assistido, vai para o hospital como cai. Tudo igual. As diferenças eu sei quais são, mas agora também não vale a pena perder tempo com isso. Agora, não sei se isso acontecesse, se o governo americano apresentava a conta ao serviço português de não ter tratado. Não sei como é que isso processa. Isso são coisas entre os países que têm que ser de facto ajustadas. Agora, há aqui uma coisa que eu quero dizer até antecipando. O grande líder Lula da Silva já podia ter passado um cheque para pagar 2 milhões ao Estado português. Resolvia-se o problema. Quanto é que se deve aí? A meias. Essa luso-portuguesa, se fossem brasileiras, eu pagava. Não sendo, são das duas nacionais, a gente paga metade, 50-50, contas à moda do Porto, não é? Ainda não ouvi nada desse grande líder Lula da Silva. Esse é que é o ponto. Agora, a mim, tirando esta questão da cunha ou não cunha, a mim não me causa engulho absolutamente nenhum que aquelas duas miúdas tivessem sido tratadas. São portuguesas, acabou. Já vamos comentar ainda esse tema noutro neste ponto. Tipo de pormenor. Mas, Matias, se entramos neste tipo de pormenor, eu vou esquecer as gêmeas, isto leva-nos a coisas tenebrosas. Porque, quer dizer, às tantas, um indivíduo cai na rua com um desmaio qualquer, o bilhete de identidade e tal, eles não falam, o tipo não fala, tira lá o cartão e tal. Olha, é marroquino, então tem direito ou não tem? Quer dizer, isto é completamente ridículo. Outra notícia que marcou o... Agora, para avançar, José Faustino, agora, se houver procura do Serviço Nacional de Saúde, ou de outra coisa qualquer, ou da saúde em Portugal, e que promova o turismo da saúde, isso é outra coisa. Isso tem que ter outro enquadramento e tratado como deve ser. Outra notícia desta semana, um comentário feito por Rui Rio numa entrevista em que defende a demissão da Procuradora-Geral da República. Diz Rui Rio que a Procuradora não tem noção do gravíssimo dano que provocou. O ex-líder do PSD frisa que o Ministério Público agiu sem indícios suficientes no caso influencer, que faz o que quer e como quer, estando na origem da crise que abala o país. Silvério Cunha, será que esperava uma crítica destas de Rui Rio? Bem, isto é assim, vamos cá ver, tudo isto que aconteceu e que está a acontecer está a levantar muita polémica por muitas coisas que provavelmente não foram acauteladas. Eu penso que o sistema, não prevê todas as possibilidades, que acontecem. Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo que começo já por aqui, que vi hoje, nem sei se é verdade ou se é mentira, mas, portanto, ressalvo isso. Parece que o procurador encarregado do assunto foi um governante de um governo PSD-CDS, o procurador Hugo Neto. Ora, se foi, evidentemente que um procurador destes não pode, durante algum tempo, exercer investigações que metam políticos. Para salvaguarda dele. Isto é um princípio geral. A salvaguarda dele. Tratava de outros assuntos. Devia haver um conjunto de, não é incompatibilidades, é de cuidados. São cuidados. Durante pelo menos X tempo. Ou mesmo o princípio ser esse. Porquê? Por uma razão. Ou então não vamos admitir que um magistrado seja requisitado para desempenhar funções políticas, não sei se foi o caso dele, se não foi, ou se depois ele entrou na magistratura, mas a questão é que se põe assim, é que depois criam-se situações a escadinha em cascata. Como a questão daquela questão das escutas eventuais, terem sido há 4 anos, que era escutado Galamba, antes do fundo haver qualquer coisa, o que faz lembrar uma espécie de vigilância preventiva, que também não pode ter sentido. Não sei se é verdade ou se é mentira. O que é que eu quero dizer que chegar a este ponto? É que a questão que o Rui Rio diz é o seguinte: criou-se um mal-estar muito grande, como já vimos aqui, com o súbito silêncio da Procuradora-Geral. A Procuradora-Geral tem muitas responsabilidades em tudo. E depois não pode haver, e no nosso país, onde há notícias sobre tudo e sobre nada, a nível de segredo de justiça, a nível de quebras da lei, a esse nível, a nível de tudo, e não há sequer
controle sobre isso, que é uma coisa que a mim me espanta muito, sinceramente. Espanta-me no sentido negativo, isto é, devia haver um esforço de controle, que parece que não há. Acontece que torna-se necessário que, de facto, os responsáveis novamente clarifiquem certas coisas. Para quê? Para a defesa da instituição. É que isto é que eu acho que me mete um bocado de impressão. É para a defesa dos próprios agentes das autoridades, neste caso dos magistrados. Portanto, impunha-se isso. Claro que Rui Rio agora vai dizer uma coisa. Rui Rio também já se escaldou, não é verdade? E já apanhou um susto, digamos, há tempos, e ele próprio, enfim, se fartou de rir, vimos na varanda dele a insinuar que, enfim, que aquilo era tudo uma tramóia. Rui Rio fartou-se dizer isso, Rui aborreceu-se, foi-se embora e agora diz o que lhe apetece, e a questão é esta. Há um ponto em que ele, digamos, ele está a aproveitar tudo isso para, no fundo, fazer lembrar que foi vítima de uma hipotética situação estranha e que nunca foi explicada. E ele, no fundo, diz, na ausência de explicações, as pessoas não são capazes de dar explicações, têm responsabilidades, devem ser embora. É claro que a única coisa que subscrevo aqui é o seguinte, portanto, eu não sei do que é que ele quer falar, o que é que ele quer dizer exatamente, porque não sei se na questão partidária, política ou partidária, a questão pode ter outros contornos. Mas a questão que eu coloco é esta. Ele tem razão num ponto que é este. Não é razoável pensar que os principais responsáveis de certas instituições, quando há problemas que se levantam na opinião pública, que hoje é muito mais escrutinadora e vítima de fake news e de manipulações, etc., não clarifiquem as coisas em cada momento em que elas se passam. E achem que o silêncio é a melhor solução. Não é. Por acaso eu acho que é um erro crasso. As percepções são outras e vão manchar as instituições, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, e tenham ou não tenham razão. Que esse é que é o problema que se põe aqui. Por isso é que deve ter muito cuidado. Ora bom, o que o Rui Rio vem dizer é uma coisa muito simples. É que, na sequência destes boatos todos que há, na sequência deste silêncio esmagador que existe, e até na sequência de nós verificarmos que o próprio Presidente da República depois tem sido algo confuso em algumas coisas, é evidente que se transforma uma situação, tudo começa a ser objeto de boato e o silêncio é comprometedor. Porquê? Porque as pessoas que em causa são culpadas de alguma coisa? Não. Eu já disse aqui e volto a dizer, eu confio nas autoridades. Eu tenho que confiar na Procuradoria-Geral da República, como é evidente. Agora, eu acho, é uma coisa como cidadão, acho que ela, não a Sra. Procuradora-Geral, não fazia mal nenhum a emitir uma declaração, escrita ou oral até, a dizer, a situação está normal, seguiu os seus trâmites, há por estas razões, 1, 2, 3, ponto. E tudo ficaria sossegado, ou mais sossegado. José Faustino, o que é que diz esta declaração de Rui Rio, que defende então que a Procuradora se demita, e diz mesmo que ela não tem noção do dano provocado? O Rui Rio, no fundo, defende uma reforma profunda da justiça, tal e qual como eu. Eu só não concordo com ele, é que não adianta nada admitir esta procuradora, a seguir vê outra e a situação é igual. Nas mesmas circunstâncias, o procedimento é o mesmo. Porquê? Porque toda a justiça está mal estruturada, portanto, em 50 anos de democracia ainda nem arrumamos as salas de audiências. Temos o Ministério Público misturado com o Ministério da Justiça, com os magistrados judiciais, com os juízes. Temos tudo junto, têm autonomia, fazem aquilo que querem e lhe apetece. E eu não concordo com isso, acho que isso está errado. Há outras maneiras de fazer isto. E isso permite um certo número de problemas como estes que estamos agora a viver, independentemente de se vir de se verificar se é ou não culpado António Costa ou todos os outros suspeitos, havendo sempre a presunção da inocência. Mas não acredito que a admissão ou não da Procuradora adiante qualquer coisa. Nisso eu não concordo com Rui Rio. Por outro lado, mesmo não havendo a tal reforma da Justiça, sempre aqui tenho defendido que seria bom os próprios tribunais, o Ministério Público, tudo o que está ligado à Justiça, ter um gabinete de comunicação que dissesse aos jornalistas e a quem de direito, digamos, aquilo que se passa nas coisas. Passou-se isto assim, ponto final. Explicar. Alguém explicar. Houve um julgamento, o Sofante foi condenado assim, porque tem que explicar o que diz o acórdão e tal. Isso é dado, é noticiado, é falado, é um comunicado. Poderá, no princípio, ter erros, terá coisa, mas isso tudo se corrige. Isso não existe. E depois a gente quer que ela fale, depois ela não fala, depois outros falam, outros não falam, uns falam de mais, outros falam de menos, e isto não se entende. O problema está, de facto, no regime que temos aqui. Porque, na realidade,
o Primeiro-Ministro, ainda que indiretamente, é sufragado nas eleições legislativas. O Presidente da República é eleito diretamente. E os tribunais não são eleitos. Na minha opinião, deviam ser. Peço imensa desculpa. Não eu, que não tenho nenhum curso em Direito, não sou juiz. Mas qualquer juiz, em determinadas características, é elegível, digamos assim. Não há, os americanos elegem essa gente toda. Ainda não morreu ninguém. Portanto, em 50 anos ainda não conseguimos aprofundar a democracia ao ponto de evitar que estas coisas aconteçam. É aborrecido. Atenção, eu não alinho, disse aqui logo desde a primeira hora, eu não alinho na conversa do Dr. Costa, que, repito, é um manhoso político de primeira apanha, na conversa do tal parágrafo. Porque ele tinha motivo para se demitir, porque o chefe de gabinete foi detido, porque o amigo dele e representante em vários negócios e vários interesses do Estado e dele foi demitido. Depois, nas buscas, encontraram dinheiro vivo lá no gabinete dele, ao pé do gabinete do Primeiro-Ministro, porque 20 ou 30 atrapalhadas que houve ao longo do governo era motivo mais suficiente para ele se demitir. Não é o parágrafo, não é? De qualquer modo, há ali uma suspeição que importa esclarecer. Mas, quer dizer, não é por aí que vem mal ao mundo. O que é que aconteceu? Ele demitiu-se. O Presidente da República aceitou a demissão. Continua tudo em funções. Ele está aí em pleno, parece, em campanha eleitoral, a inaugurar coisas, está tudo na maior. Portanto, isto está tudo mal. Isto está tudo mal. Quer dizer, a proposta do Rui Rio não adiantava nada. Agora, bem, imaginemos, no meio desta confusão toda, que é uma confusão, desculpem a redundância, muito confusa, a procuradora admitia-se. E depois, o que é que adiantava ou atrasava? Para mim, nada. Desta opinião de Rui Rio, destas palavras de Rui Rio, entramos numa parte do programa em que abordamos mais as questões internacionais, a agenda internacional. E neste caso, a COP28, que aprovou um acordo que estabelece a transição para o fim dos combustíveis fósseis até 2050. Silvério Cunha, será que isto pode mesmo acontecer? Como é que os países mais pobres podem convergir com os mais ricos se não tiverem acesso a fontes de energia baratas e acessíveis? É tudo muito difícil e claro que estas conferências e estas cimeiras servem sobretudo para marcar, digamos assim, projetos e ideias e começar, digamos, de algum modo a fermentá-las. Sempre assim foi no plano de direito internacional e nas relações internacionais sempre assim foi. Não há corta-fitas que digam que vamos inaugurar uma época, uma era nova a partir do dia tanto tal, do ano tal. Isso não existe. Porque há os imprevistos, porque a realidade histórica é sempre diferente, porque há muita coisa que pode acontecer sempre, para bem e para mal, e, portanto, não vale a pena ter ilusões a esse respeito. O que eu acho é que, no entanto, naturalmente, a ideia é esta. Claro, nós assistimos a negociações difíceis, porque os compromissos entre os países é tudo muito difícil, mas depois, enfim, a China não queria, mas depois aceitou. Depois houve encontros bilaterais aqui, com uns, com outros. Depois havia o esquecimento dos combustíveis. Depois falava-se da descarbonização, sem nunca falar dos combustíveis fósseis, que é um contrassenso, porque ou se fala, não se fala, quer dizer, não tem sentido, então, excluir, isso é mesmo assim. Ou não se exclui e não se fala mais do assunto, ou então se exclui, pronto, e vamos então em frente falar do assunto. Portanto, há estas incoerências todas que fazem parte, digamos, da arte da diplomacia ou da desordem da diplomacia em que nós também nos encontramos. Portanto, acontece que eu, para ser franco, sou cético relativamente a 2050, porque 2050 é a brincar, não é assim tão longe, não está tão longe como isso em termos históricos. E as sociedades nunca evoluíram de uma forma assim tão rápida. É verdade que hoje em dia o tempo está muito acelerado. É verdade que hoje em dia a tecnologia também é muito acelerada. Hoje em dia nós veremos daqui a 10 anos coisas impensáveis. Aliás, nós temos memória disso já. Quem é que diria que no ano de 1998, por exemplo, ou 99, aconteceria hoje, a nível de altas tecnologias de comunicação, o que está a acontecer hoje? Ninguém diria isso. Talvez alguns cérebros pensassem nisso, mas a esmagadora maioria das pessoas não pensava nisso. Portanto, eu penso, evidentemente, que há uma aceleração histórica, mas, apesar de tudo, eu acho, com toda a franqueza, que 27 anos é pouco em termos históricos, para se dizer que se vai abolir os combustíveis fósseis. E não penso que grande parte dos países que mais deles necessitam os vão abolir a sério. O que vai acontecer é que talvez muitos até vão armazenar, até pode acontecer uma coisa dessas, reservas gigantescas disso, para depois de 2050 continuarem. Portanto, eu não, sinceramente, e é bom não esquecer que os países, disse há bocado falando dos países pobres, aqui é mais até uma questão dos países mais populosos.
A China e a Índia, por exemplo, são grandes poluidores, são também os países mais populosos do mundo. É bom lembrar que a China, neste momento, tem 1.300 e tal milhões de habitantes e a China, 1.400, perdão, a China tem 1.300 e tal milhões e a China mais de 1.400 milhões. É bom lembrar que isto junto é uma brutalidade, são 3 mil milhões de pessoas, praticamente. E, portanto, é evidente que países destes, para se desenvolverem suficientemente para que todos tenham acesso às mesmas coisas e não implodam enquanto sistemas políticos, etc., económicos, é evidente que alguma coisa, digamos, vai ficar para trás porque a necessidade obriga a isso. Agora, há uma questão que se coloca sempre e que está aqui, digamos, em cima da mesa, que é cada vez mais a ideia de que, se não fizermos isso, haverá consequências no digamos, planeta Terra. Há também entre os cientistas muita discussão, há debate, não há certezas absolutas de nada, há muitas teorias, muitas conjecturas, há dados científicos que são evidentes, outros não são tão evidentes assim, portanto há uma grande discussão ainda nesse sentido. E para mim é claro que uma coisa, é claro que o homem hoje atua na natureza de uma forma tão forte que podemos dizer que entramos no antropoceno. Entrar no antropoceno não quer dizer que seja bom ou que seja mau. Quer dizer, entrou-se no antropoceno porque, de facto, o homem hoje muda o seu ambiente, consegue mudar o seu ambiente em termos significativos. É bom lembrar também, para acabar, que isto já aconteceu no passado. É que nós temos aqui sempre uma ideia de que... Eu tenho sempre duas ideias na cabeça. Uma é do célebre antropólogo Lévi-Strauss, que dizia que o mundo começou sem o homem e vai acabar sem ele. Portanto, não tínhamos ilusões. A outra ideia é um bocado esta, é que nós já tivemos muitas grandes civilizações que, por razões ecológicas, foram completamente abaixo. E há vestígios disso, hoje está-se aprovado cientificamente. E civilizações muito complexas à sua maneira, claro, na sua proporção. E, portanto, é evidente que o homem tem um efeito concreto e direto, com efeitos muitas vezes não previstos, tem. Agora, até onde é que se pode ir? E até onde é que o equilíbrio entre a necessidade e aquilo que se deveria acontecer para pensar no planeta como um todo, é claro que isso, a meu ver, é que levanta um problema, a meu ver, grave e difícil de equação, para ser franco. Eu penso, portanto, que vai demorar mais anos do que isso, até se chegar a obter tecnologias suficientemente boas para que se possa fazer qualquer coisa de jeito a esse nível. Claro, toda a gente sabe que hoje está incluído já nas energias limpas a fissão nuclear, porque hoje há maior segurança a esse nível. Claro que se isso acontecer, também é no fundo, uma tecnologia que já conhecemos. Agora, a questão que se coloca é, isso é aplicável para todos os Estados do mundo? E mais, de que implicações também isso tem no plano geopolítico? É também um problema que se vai pôr. Portanto, eu julgo que nada disto é simples e, portanto, 27 anos para mim, parece-me um prazo curto. Ainda é um prazo curto. José Faustino, consideras que 27 anos é demasiado ambicioso para se chegar aqui com este acordo? Eu não ponho um acordo feito num ano em que, por exemplo, o consumo mundial de carvão bate um recorde. Pois, eu não ponho as coisas nesses termos. Eu ponho aqui volta... isto tem que haver aqui um equilíbrio entre o liberal e o radical. Há perigos, já sabemos que mesmo antes de existir o homem houve aquecimentos globais, houve arrefecimentos globais, portanto não havia homem para interferir nisso. Como o professor Silvério Cunha disse, o mundo não tinha homens, há de chegar um ponto em que homens não têm humanidade, homens no sentido da humanidade. E, portanto, isto há de ser assim. Claro que, dito isto com esta facilidade, não quer isto dizer que isto não seja um assunto sério e importante. Eu gostaria de ver discutido este problema do aquecimento global, dos combustíveis fósseis, das temperaturas, tudo isso, dos oceanos, tudo. Eu gostava de ver isso discutido, e claro que é uma coisa que deve preocupar toda a gente, mas, digamos, numa postura liberal, ou seja, de ouvir várias opiniões, vários estudos científicos, a academia produzir coisas, a ciência dizer o que é que também tem a dizer, os interesses políticos, os interesses humanitários, etc, etc, etc. Nada disso acontece. Até no campo científico, um cientista que não tenha qualquer mácula na sua carreira, o facto de dizer que não é bem assim, passa a ser negacionista. Isto não é discutir nada. Isto é um radicalismo que não leva a lado nenhum, que tem o expoente máximo, veja-se bem ao que isto chegou, numa miúda que agora já deve ter 15 ou 16 anos, grega, sueca, não é? Não, mais velha já. Já é mais velha? É. Mas começou nova, novinha, não é? Foi dar raspanetes aos líderes mundiais na ONU e eles levaram um raspanete e vieram todos contentes.
Quer dizer, isto não é nada, isto não é rigorosamente nada, não é? Contentes não, envergonhados. Envergonhados, Embaraçados. cabisbaixos e tal. Isto não é nada. Portanto, eu sinceramente, e penso que muita gente tem a mesma postura, ao ver esta temática a ser tratada, na maior parte das vezes não acredita nela. Mas eu ainda não consegui, em lado nenhum, e eu sou uma pessoa mais ou menos atenta, ver isto tratado, se não procurar a fonte e estiver bem preocupado, nas notícias do dia a dia, naquilo, na espuma dos dias, nunca conseguimos perceber nada. Não se percebe nada. Não se percebe nada. Portanto, há 1,5 de temperatura e os combustíveis fósseis e mais para aqui, mais para lá, mas não se percebe. Quer dizer, um cidadão vive numa cidade, por exemplo, como Évora, que está cercada, e bem, ainda bem, de uma canalização de gás natural, né? Com a qual se alimenta, tem um gasómetro ali no parque industrial, que todos os dias ou todas as semanas, em caminhões, abastecer com gás. Mas vai acabar, o gás natural é um combustível fóssil. Vai acabar. Tem os carros a gasóleo, a gasolina, os híbridos até. Vai acabar. Esta conversa merece de uma explicação. Isto tem que ser bem pensado e bem falado. Isto não é agora uma miúda que aparece na Suécia a dizer umas baboseiras, desculpa-me o termo, e uns miúdos que se colam aos aviões e às portas das coisas, partem montras das empresas. Não me parece. Depois toda eu estava a olhar para aquilo foi no Dubai, né, lá nos Emirados. Portanto, eu estava a olhar para aquilo e com franqueza, até eu olhei para aquilo com alguma nostalgia, porque me lembrou a Expo 98. Aquilo parece uma Expo, porque eu fui à Expo de Sevilha, à Expo de Saragoça e à Expo de Lisboa. Já fui a 3 Expos e gosto de ir às Expos. Então, uma certa nostalgia, digo, olha, está ali o ambiente da Expo, não é? É isso, quer dizer. Deve ter havido discussões muito importantes ali, certamente. Mas dessas não tivemos conhecimento. Da COP28, vamos começar a falar então da Europa. O Conselho Europeu decidiu abrir as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova. O primeiro-ministro húngaro, que se opunha a esta decisão, saiu da sala para não votar. Ou seja, não atrapalhou, não bloqueou esta decisão. Entretanto, mais tarde vetou uma ajuda financeira à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros. Mas há também aqui uma particularidade, é que Orbán, desta vez, ficou sozinho, aliás, como já tinha acontecido noutras circunstâncias, mas agora esperava-se que o mais recente primeiro-ministro eslovaco e também o da Áustria votassem ao lado de Orbán, mas tal não aconteceu. Silvério Cunha, esta abertura à negociação da adesão da Ucrânia e Moldávia é real? Quando é que estes países poderão entrar para a União Europeia, com a Geórgia também à espreita, sendo todos eles demonstraram enorme entusiasmo e felicidade por estas notícias? Sabe uma coisa? Por acaso, eu não olho para estas notícias com a sensação de que seja uma grande felicidade. Eu acho que é um sinal de crise e é um sinal de receio pelo que está a acontecer na Europa. A União Europeia está, digamos, a simplificar todas estas adesões que seriam impensáveis há 15, 20, 30 anos e está a simplificá-las por razões de necessidade, e necessidade geopolítica, claro. O que também não é bom sinal, é sinal de que há dificuldades em outros aspectos e, portanto, querem-se criar e agilizar e tornar mais rápidos certos factos, certos fenómenos, tal como aconteceu, aliás, em 2004 e seguintes, para a entrada de vários países do antigo leste, porque havia o risco de implodirem. Portanto, aliás, o próprio Dr. Durão Barroso, por exemplo, um dia, que na altura era o Presidente da Comissão Europeia, explicou, numa entrevista que deu, perguntaram, então como é que é? Para Portugal entrar teve que preencher esses requisitos e agora a Hungria para entrar não preencheu esses requisitos, a Roménia e a Bulgária nem é bom falar. E ele disse, bom, a questão foi política, porque se não fosse assim havia perigos grandes e, portanto, invocou o problema do mal menor, que portanto, é o problema do mal menor. E eu acho que as políticas baseadas em dilemas, isto é, o escolher entre dois males, o menor, são sempre políticas que têm efeitos não previstos e que não são os ideais, porque são dois males em qualquer caso. E isto, a mim, faz-me crer, por vezes, que nas chancelarias europeias
está a haver receio relativamente ao que está a acontecer na Europa. E está a haver receio relativamente a muita coisa que poderá vir a acontecer na Europa. Já falaremos disso, a guerra da Ucrânia, que, a meu ver, não está a correr tão bem como se poderia pensar. Está a acontecer que há muitos efeitos, digamos assim, anarquizantes e desorganizadores a nível global, porque hoje qualquer problema destes é um problema global, já não é um problema regional, é bom lembrar. E que não é por acaso que, sei lá, Biden e Xi Jinping tiveram que conversar há tempos para não serem tão competitivos e amaciarem um bocado as coisas, porque isto podia ter agora efeito cascata em muitos aspectos, e se os estadistas das potências mais importantes não entram em acordo prévio e até em acordos de confiança entre si sobre certas questões, isso pode dar muito mau resultado e isto pode descambar completamente. Portanto, acontece que eu acho que, muito francamente, na Europa há um certo receio. Estas facilidades todas, que podem encher de alegria os povos em causa, e compreende-se porquê, no entanto, devem-nos alertar para aquilo que eu acho que é o principal, é que não está tudo a correr bem e a União Europeia está com necessidade que outros Estados apareçam, para quê? Para os poder, digamos assim, tornar mais fortes, mais resistentes, mas isso implica que é mais resistentes a qualquer coisa, mais fortes relativamente a qualquer coisa, que afinal de contas há perigos que estão aí e que não desapareceram, e que não foram vencidos e que, a meu ver, vão levantar ainda grandes problemas. José Faustino, este alargamento, quando é que poderá ser possível? Há uma coisa que me parece aqui nesta situação toda. O professor Silvério Cunha, no fundo, eu concordo com ele, porque, como é que é dizer, o ponto não pode ser entendido dentro do espírito puro da União Europeia. Portanto, é uma questão de interesses geopolíticos, etc. O problema aqui é que há uma série de países que se querem ver livres e bem, querem-se ver livres das garras do novo nazismo putinesco, não é? E de maneira que tudo serve. E como não podem entrar na NATO, é complicado, é a União Europeia. E eu entendo que no caso da Ucrânia, a Moldávia não tanto, mas da Ucrânia é um caso especial. Portanto, a adesão da Ucrânia tem que ser sempre entendido como um caso especial. E como caso especial que sairá dos parâmetros normais. Os outros, o ideal é não saírem dos parâmetros, enfim, devem passar pelas coisas da mesma forma, mas os paradigmas também se podem alterar. Agora, há aqui um outro ponto, que é este da Hungria. Este senhor Orbán, este homem, está bem que pode haver outro depois que ganhe lá na Hungria, tudo isso. Eu acho que o caderno de encargos da União Europeia faz parte, não pode ter não sei o quê da corrupção, tem que ter não sei o quê, tem que ter isto, tem que ter aquilo. E também tem que jurar solenemente não apoiam ditadores como Hitler e Putin. Tem que jurar isto. Isto tem que ficar na jura. Porque Orbán é um agente Putin. E Putin é um Hitler que está a querer destruir o Ocidente e a democracia. Há que dizer isto com frontalidade. O resto é tudo conversa. É tudo conversa. O Putin andou na Rússia a preparar uma guerra para ir tomando conta, não direi do mundo, mas daquilo que ele pode, daquilo que ele acha que deve tomar, do grande império russo, daquilo que ele acha que deve ser dele. E andou preparando isto tudo. Andou enganando os ocidentais, a Europa, toda a gente, fazendo negócios com uma série de indivíduos, uns que se deixaram corromper, outros que se deixaram enganar, outros que foram enganados sem saberem e por aí adiante. E este senhor Orbán é um agente de Putin na Europa. Isto tem que acabar. E a União Europeia também tem que arranjar um mecanismo, conforme os países entram, por exemplo, a Grã-Bretanha e a Inglaterra, que era um país que fazia muita falta estar na União Europeia, a nós e a eles, era bom para todos que eles estivessem na União Europeia, eles saíram por vontade própria, com certeza. Mas a Hungria e qualquer outro país também pode ser expulso. Porque quem se porta mal em qualquer sítio é posto na rua, é despedido. E o Sr. Orbán tem que ser despedido. Claro, tem um grande amigo como o Dr. António Costa, que são amigos, vão à bola juntos. Não me enganem, atenção.
E o Costa já disse, outro dia veio aqui a solução. Ele saiu e tal, não sei o quê. A parte da Hungria a gente divide por todos. É uma boa solução. De facto, concordo. Mas também é verdade que do dinheiro que ele tem bloqueado por antidemocracia na Hungria e que a União Europeia não desbloquearam agora 20 mil milhões para ele votar a favor. Para ele votar a favor, não. Para ele ir urinar. Saiu da sala, foi à casa de banho. Esta é que é a realidade. Permitam-me a dureza da coisa. 20 mil milhões por uma mijadela do senhor Urban. Isto, professor Silvério Cunha, isto é reprovável a todos os níveis. Isto é o Ocidente, a Europa que nós temos. Isto não pode ser. Isto leva-nos ao fim e à desgraça. E mais não digo. Pronto. 20 mil milhões por um xixizinho. Da atualidade da semana, vamos então aos conflitos. Aqui no caso da guerra da Ucrânia, o que aconteceu foi o regresso de Putin às suas conferências de imprensa de final de ano, também com resposta a perguntas que terão sido enviadas pela população, mas disse Putin que, novamente, que esta guerra é uma guerra por culpa do Ocidente. Os ucranianos e os russos são o mesmo povo, que são o mesmo povo, não mataram e que a paz chegará quando os objetivos da Rússia forem alcançados. Silvério Cunha, no Ocidente, entretanto, houve-se cada vez mais voz a alertar para a possibilidade da Ucrânia poder perder a guerra e a pedir também mais apoio militar para o próprio país. Bem, vamos cá ver. De facto, o quadro, digamos, pior, que toda a gente, no fundo, desde o princípio teve medo, desde o princípio houve quem se falasse no assunto com insistência, que é aquela ideia da guerra, digamos, que apodrece, que faz apodrecer, que destrói, que é destrutiva e que não anda nem para a frente nem para trás. E, portanto, acontece que isso, na prática, esse tipo de guerra anda sempre para trás. E claro que Putin apostou nisso e, nesse aspecto, Putin, digamos assim, agora, aliás, a conferência de imprensa mostra que Putin se sentiu, a partir de um certo momento, sentiu-se mais à vontade. E a verdade é essa, sentiu-se, eles são mais à vontade, eles são mais soltos. Mas está enganado. Sim, mas isso é outra questão. Tá. Agora, ele sente-se mais à vontade e vem com discursos agora totalmente diferentes. Aliás, retomou o seu velho discurso, que ele já tinha declarado, enfim, daquele célebre ensaio que ele terá escrito sobre a natureza profundamente, digamos assim, semelhante entre o povo russo e o povo ucraniano, para justificar tudo, e mais a anexação. Não, é que a Ucrânia nem sequer existia, era a Rússia. Claro. E acontece que ele veio dizer isso tudo, e sucede que eu acho, com toda a franqueza, que ele agora voltou a insistir nisto e ele está bastante mais à vontade. Claro que isto não é estranho a alteração da geopolítica num dado momento, porque com a questão de Israel e da Palestina, claro que há uma correlação, não há uma correlação de forças alterada, mas há aquilo que se pode chamar novos dados, e esses novos dados são dados que a ele convém. Claro que convém. Portanto, a ele convém-lhe muito que haja uma dispersão dos conflitos, convém-lhe muito um grande silêncio que se estabeleceu em torno da Ucrânia. Isto é espantoso, mas é verdade. A Ucrânia que era falada todos os dias. Zelensky, que todos os dias fala e deve continuar a falar para o povo ucraniano, tem que ser. Acontece, no entanto, de repente parece que se calou, e não é verdade, não se calou. Hoje em dia essa é a sensação. E agora, claro, é curioso, não é? Por acaso aparece agora Putin a falar. Ele que estava calado. Aparece a falar e até aparece com ar de grande elasticidade, com aquelas perguntas que eu acho que deviam ser perguntas preparadas, porque eu não acredito que um sistema daqueles, um regime daqueles crie, digamos, uma liberdade tal que lhe permitam fazer perguntas que ele não esperava. Até apareceu lá um boneco, tipo inteligência artificial. Sim. Pode fazer perguntas. Mas eu não acredito. É uma palhaçada completa. Mas eu não acredito que aquilo seja, digamos assim, que seja verdadeiro. Não chama ninguém. Porque aquilo não pode ser, quer dizer, não pode ser. Ali não sim. pode haver enganos desses. Agora, a questão que se coloca é esta, é que ele tanto conta com isso. E é evidente que isso vai justificar aquilo que se pode chamar as guerras longas e guerras destrutivas, e que são guerras que depois acabam por cair no tal apodrecimento. E a verdade é esta. Eu devo dizer que já ouvi em canais de televisão, até nacionais, de alguns nossos especialistas em defesa e também estrangeiros, que disseram sempre isto. A questão como está é que não pode continuar mesmo, por uma razão. Porque há uma questão objetiva. Como já aqui disse a semana passada, calcula-se que andem a morrer 1000 soldados ucranianos por dia. Fala-se no mesmo dos russos, mas a verdade é que a Rússia tem mais gente
E a verdade é outra, que a filosofia russa é diferente, porque a ideia é, pois podem morrer até 3 mil, inclusivamente, em contra-vergente, pode ser, não há problema nenhum. A Ucrânia não é isso. A Ucrânia é mais pequena, tem menos população, por um lado, apesar de tudo, são 150 milhões contra 44, e acontece que a Ucrânia não se pode dar ao luxo de ter 1000 perdas por mês. Não pode continuar assim. E se continuar assim, chega-se ao fim do ano e é terrível. O que é que sucede? É que eu acho que neste momento Putin, há uma coisa em que ele está enganado posso estar enganado quanto a um ponto. E espero que esteja, que é o seguinte. O Ocidente não pode permitir, obviamente, que Putin tenha sequer a ideia de que ganhou. Porque se assim for, Putin vai avançar contra as reivindicações. Portanto, vai ser assim. Porque Putin olha para os tratados, como dizia o outro, uma coisa que é clássica, como folhas de papel, que ele pode rasgar à vontade. São folhas de papel, não interessam. Portanto, não há propriamente um juramento nos tratados, uma adesão a isso. Não há. Há interesses, como eu próprio diz. Aliás, eu digo uma coisa, deixe-me só terminar, só para dizer o seguinte. Putin é muito sincero, curiosamente. Putin diz mesmo, haverá paz nos termos em que a Rússia designar. Porquê? Porque é a velha história do que se passou no século XIX. Era assim. E acontece que ele vem com essas ideias típicas, até à Primeira Guerra Mundial, inclusive. Era assim que se fazia. Portanto, era nos termos em que a potência que saía vitoriosa resolvia a questão. Ponto final, parágrafo, e acabou, e morreu aqui o problema. Ora bem, ele é sincero que ele diz aquilo que sempre disse. Há uma coisa que temos que reconhecer, ele é coerente. E só que isso é isso que faz com que, deixe-me só dizer isto, que, afinal de contas, a chanceler Merkel, que tanto se enganou com ele, ela reconheceu o erro quando disse uma frase simples. Pensava que ele era um homem, um estadista do século XXI e ser um estadista do século XIX. E é verdade. A verdade é esta, século XIX e XVIII até. É que saiu uma pessoa que, neste momento, torna-se imparável. Se achar que, por exemplo, as suas exigências são perfeitamente razoáveis e atendíveis por uma razão, porque depois vai querer mais, depois vai querer mais, porque ele tem um sonho que é um sonho de em vida ainda vir a ser o czar dos czares. Bom, para mim, quanto a mim, portanto, a questão que se coloca é esta. Uma duas, o Ocidente aposta muito, não aposta coisa. Agora, também lhe digo uma coisa, o que está acontecendo nos Estados Unidos é sem pés nem cabeça, e acontece que dá a impressão que nos Estados Unidos parece que andam a olhar para o outro lado, e a União Europeia, ao mesmo tempo, está parece que meio calada, e há de reparar que... Vamos ouvir então... E há de reparar só nisto. Há, de facto, um certo silêncio agora, uma certa perplexidade de quem parece que está a pensar no que vai fazer. Espero que seja de pensar, porque o pior que pode haver é não saber o que tem de fazer. José Faustino, esse silêncio é reflexo disso? Pensar o que vai fazer ou não? Felizmente a Europa não está parada. Agora, deixa-me não está a mexer-se com não está a parar. Não. A Alemanha quase duplicou a produção de armamento, de munições e depois por aí dentro. Não, os países da Escandinávia, a Finlândia, a Noruega, toda essa gente está a produzir em força. Os países nórdicos, a Holanda, a Dinamarca, toda essa gente está a produzir. A gente é que continua a fazer calcinhas Isso é importante. É muito importante, Mas uma análise então é esta... E calções, como é que é? E camisolinhas de lã, que é para não terem frio, e sutiãs e também é importante. É muito importante. Mas o problema é que as munições são mais importantes. E Portugal tinha uma tradição muito grande de indústria de armamento e tem que a repor novamente. Felizmente para nós, a Europa está-se a mexer, especialmente a Alemanha. Para mim é uma grande satisfação, um país que causou o que causou. Mas sabe que na Alemanha... Agora está do lado certo da história. Mas sabe que na opinião pública a parte está muito... Está bem, deixa lá a opinião pública. É como nos Estados Unidos. O problema é quando o Biden resolver o problema na fronteira do México, está a ver? Portanto, ceder algum bocadinho também lá naquilo, também não pode ser. Aquilo tem que de facto resolver, não sei como, porque aquilo, pelo menos as imagens que nós vimos, não são, e que vemos. Não são animadoras. Não são animadoras. Aquilo tem que se pôr uma mão naquilo. Não sei como é que aquilo se resolve. De maneira nenhuma, não é? E quando isso tudo se resolver, o problema é desbloqueado, não é? É claro, quem me dera a mim que o Zelensky pudesse dizer aquilo que diz o outro, o israelita, não, o Netanyahu. Com apoio ou sem apoio isto continua, não há problema nenhum. Mais 2 submarinos para o Mar Vermelho e tal. Sai material. E eu gosto. Porquê? Porque sou 100% ao lado de Israel e do Ocidente. Não escondo aqui. Porque, vamos lá ver, quer dizer, isto... A análise política é muito bonita, mas a gente estamos deste lado. E este filme todo já se viu na Segunda Guerra Mundial. Hitler, até
não lá nas parvoíces racistas e por aí adiante, mas com fundamento no final da Primeira Guerra Mundial, que de facto os franceses especialmente humilharam a Alemanha, isto é um facto, baseando-se nisso, ele foi a pouco e pouco se foi armando, foi-se preparando e tal, e criou o granel que criou. E Putin fez o mesmo. Como disse o professor, e bem, a senhora Merkel até vendeu, coitadinha de mim, enganou-me. Eu pensava que ele que era do século XXI, afinal o homem é do século XVIII. É dinossauro. O Putin é igual ao Hitler. E agora o problema aqui é que toda a gente vai perceber isso. Eu até sou daqueles que acredito, quero acreditar, se calhar estou-me a enganar, mas os dados dão-me isso, é que à parte da disputa política dentro dos Estados Unidos, mesmo que Trump ganhasse as eleições, eu estou convencido que nada se mudaria. Portanto, as coisas aí voltavam ao normal e haveria apoio à Ucrânia. Porque se a Rússia toma conta da Ucrânia, é uma coisa complicadíssima. Foi aquilo que o professor disse e muito bem. Porque o Putin não para. O plano dele não é só a Ucrânia. O plano Mas estes alertas são necessários, permanentes, de que é necessário o apoio militar, então. Chegamos assim ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. O meu nome é Luís Matias e aqui estamos sempre à sexta-feira às 18 horas, sábado às 14 e quando quiser em www.dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM, que tem também incluído uma versão de podcast. Tenha a continuação de um bom fim de semana.